Estamos iniciando mais um podcast 100, o podcast que vai fazer com que você desperte a consciência em cuidar melhor do seu corpo, do seu espírito, da sua mente. E hoje nós temos aqui os convidados especiais, o Carlos Catuípe e a sua esposa Andréa, que está aqui também nos acompanhando. O Márcio está aqui também fazendo essa parte técnica. E esse podcast é um bate-papo que vai fazer com que você, assistindo, você comece a entender que precisa realmente buscar esse conhecimento sobre o cuidar melhor do corpo, cuidar melhor do espírito e cuidar melhor da mente. E hoje nós temos um especialista, um casal especialista em mente, né? Ele tem um livro, né, chamado Mente Vencedora, está aqui, ó, O Despertar de uma Nova Consciência, Carlos Catuípe. Então é um best-seller esse livro. E eu li esse livro, eu fiquei impressionado. Eu não conhecia o Carlos Catuípe. E quando eu li esse livro, eu disse, rapaz, eu tenho que conhecer esse cara. E teve a oportunidade dele vir palestrar aqui em Maceió e eu fui. E foi aí que o evento dele eu gostei muito. Foi um evento muito ativador da mente. E a gente se conectou e de lá para cá a gente não mais deixou de se conectar, não é isso, É Carlos? isso aí. Sejam bem-vindos, né? Mais uma vez aqui a Maceió, ao Podcast 100. E Eu agradeço, cara. eu queria lhe agradecer de coração, né, esse aceite do convite que o SEM faz a vocês. Eu que fico feliz de estar aqui com você, cara. Coisa boa. Maravilha. Então, assim, olha, como eu estava falando, o Carlos Catuípe e a André, eles têm, eu observo uma coisa interessante, eles têm, assim, um evento que eles rodam o Brasil inteiro, principalmente aqui o Nordeste, o Sudeste, por ali. É, eles rodam aí levando esse evento para as pessoas. E sempre é esgotado, né? Sempre é casa cheia, sempre tem pessoas para ouvir. E também esse livro maravilhoso, eu queria que você colocasse para a gente assim, como é que é a experiência do palestrante, né, a expectativa, porque, graças a Deus, o seu evento é um sucesso, o seu evento cada vez mais cresce, casa cheia, esgotado, enfim, coloca para a gente assim, qual o segredo, né, de você conseguir fazer com que isso cada vez mais cresça? Cara, não importa a pergunta, Carlão. A resposta sempre é uma só. É o amor. Amor. Agora, parece uma resposta assim, um pouco vaga. O amor, tá? Mas eu tenho amor. Sim. Por exemplo, quando a gente está na vida, na luta, na batalha, e isso aconteceu ah, quando eu tinha ali por médio de 34 anos para 35, onde eu tinha a família da minha mãe e do meu pai, que eu já bancava financeiramente, e tinha mais a minha família, que eu estava também, né, trabalhando muito para tentar manter essas duas famílias. A ansiedade pegou forte. A ansiedade, muitas vezes a gente não tem noção do que é, né? As pessoas falam bastante da síndrome do pensamento acelerado, que Augusto Cury fala, da ansiedade. E eu não tinha ideia do que seria isso. Aí um amigo falou, cara, você está muito ansioso, você tem que procurar ajuda. Eu disse, cara, que ansioso, eu quero que as coisas aconteçam na minha vida, coisas não andam, eu dou um passo para frente, três para trás, toda aquela tensão, preocupação, medo, insegurança. Digo, não, alguma coisa está errada. Aí eu fui fazer uma mentoria lá em Porto Alegre, e esse mentor lá, o Mauro Cuit, me falou assim, eu estou vendo que você tem inclinação de trabalhar com pessoas. Você não vai fazer a formação em psicoterapia conosco? E eu achei interessante aquilo. Cara, eu sempre tive uma vontade de entender a mente das pessoas. Por que que uns eram calmos, outros eram mais nervosos, outros eram irritados, outros eram mais tranquilos. O que que acontecia? Outros mais alegres, outros mais tristes. O que acontecia dentro da mente da pessoa que ela tinha essas variações de humor, né? E aí eu fui fazer a formação em psicoterapia e se abriu um mundo para mim. Porque enquanto a gente não se conhece, é como Jung fala, o destino, o inconsciente vai tomar conta da tua vida e você vai chamar isso de destino. É o meu destino, é o meu karma, eu tenho que estar vivendo isso mesmo.
Só que não. Aí eu fui buscar esse conhecimento, e quando a gente entra nessa senda de autoconhecimento, aí a gente não para mais, aí aprofunda. Aí eu fui procurar novos mentores, eu tive lá em Ribeiro, Augusto Cury, encontro com Roberto Chiniachig, então fui me desenvolvendo a PNL, tudo isso foi trazendo uma nova mentalidade para o Carlos, atendendo pessoas de consultório, tinha uma época que eu ficava atendendo das 8 da manhã às 10 da noite e eu amava fazer aquilo ali, né? Atender um por um, entender o mundo mental de cada pessoa. E eu comecei a perceber que cada pessoa tinha os mesmos veículos, as mesmas ferramentas, mas ela usava de forma diferente e muitas vezes contra ela, porque ela não sabia usar a própria mente. Então eu defini, cara, eu tenho que desenvolver um método para que eu possa ajudar as pessoas a entenderem o que é a mente, porque elas não sabem o que é a mente. Todo mundo nasce com uma mente, mas o que é a mente, né? Não está claro para as pessoas de como que é que eu uso esse poder que Deus me deu. Então, eu comecei a estruturar um método chamado DMV, Desenvolvendo Mentes Vencedoras. E o verdadeiro vencedor, que é o que está aqui no livro, né? Primeira página aqui, o verdadeiro vencedor é aquele que vence a si mesmo, seu medo, sua ignorância, seu ego. Mas tudo isso é autoconhecimento profundo, onde a gente vai entender, cara, então peraí, eu tenho uma mente. E a grande massa, porque eu estava ali, atendendo um por um, um por um, um por um. E, cara, as pessoas precisam entender o que eu entendo aqui. Elas precisam aplicar o seu autoconhecimento, não só buscar, por exemplo, tá, eu vou na igreja, eu oro para Deus, só que eu continuo pensando negativo, continuo olhando para a vida de forma negativa. Eu não estou usando a minha mente. É como se eu estivesse brincando com fogo e me queimando, me queimando com a minha própria mente, com o meu próprio poder. Então, eu tenho que ensinar as pessoas, tenho que mostrar para elas que elas têm um poder grandioso que elas estão usando contra elas. E aí foi que surgiu a ideia do livro, da palestra, trabalhar uma nova consciência. Eu tomando consciência sobre o meu poder. E não é um poder de controlar os outros, mas um poder de autodomínio, de autocontrole. Não importa o que acontece lá fora, importa o que acontece aqui dentro. Aí se abre um mundo diferente para mim a partir do autoconhecimento. Eu digo, cara, eu tenho um poder grandioso e eu não tinha consciência desse poder. Eu não tenho consciência do potencial que eu tenho. E quando eu começo a ter consciência do potencial, eu vou usar esse potencial de uma maneira mais equilibrada, dentro das leis divinas, e vou reconstruir a minha autoimagem, reconstruir a minha autoestima e reconstruir uma vida muito melhor da que eu tinha quando não tinha consciência. Então, é uma missão divina, posso dizer, Carlão, porque eu senti assim, no meu coração, aquele fogo assim, ó, vá e fale às pessoas. E foi o que a gente começou a fazer. Então é um propósito de vida, né, que você É uma entendeu. missão. É uma missão que Deus lhe deu, junto com sua esposa, a Andrea, para levar esse conhecimento às pessoas. Agora, você falou uma coisa aí que eu achei interessante. Seria o primeiro passo, seria você se conhecer, é o autoconhecimento? A frase já diz, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então, essa frase da filosofia antiga, ela nos dá um norte sobre aquilo que a gente precisa. Porque a pessoa entra na vida, ela vai ter uma experiência, né? E essa experiência ela vai ter um tempo, porque a gente não vai viver para sempre. Sei lá, a gente tem uma média aí 80 anos, 90 anos, 100 anos. Agora nós estamos nos programando para viver mais de É o 100. projeto 100, o projeto 100 justamente. Eu brinco muito com as pessoas, eu digo assim, até quando eu converso com as pessoas, eu digo, ó, você quer chegar no mínimo, a 100 anos, com qualidade de vida, bem financeiramente, né? Com felicidade, com equilíbrio, né? Com saúde, com paz, com amor, com alegria, com prosperidade. Aí a pessoa olha assim e diz, lógico que eu quero. Eu disse, então tem que cuidar do corpo, do espírito e da mente. E aí tem uma Exato. probabilidade muito grande de você chegar no mínimo a 100 anos. A gente tem histórias bíblicas, né, como o de Moisés mesmo. Moisés, ele chegou a 120 anos, né? Então, assim, pô, se Moisés chegou, né, por que eu não posso chegar? Exatamente, Então, né? assim, é um modelo, é modelar a longevidade de Moisés na Bíblia.
Mas é isso. Mas assim, aí você estava falando, a expectativa de vida do brasileiro, realmente. 80, né? 75, 80, 85 anos. E aí, justamente, por que que nós precisamos entender que a vida é uma experiência? Nós não somos daqui, nós somos espíritos tendo uma experiência física. O corpo, ele nasceu num determinado dia, você nasceu, e você recebeu não só um corpo, porque o corpo é o veículo, né, da alma, e você recebeu uma mente. E a mente é o campo. Eu estava falando aqui para o Márcio em off, né? Por exemplo, todo mundo praticamente tem um celular hoje, né? O que que o celular é? Ele é um elemento físico. Você pega teu celular com a mão, você sente ele. Só que ele está conectado a uma rede. Ele está conectado quanticamente a uma rede, a Uhum. internet. Se perdeu a conexão, no máximo você vai fazer ele tirar umas fotos, fazer uns cálculos É. e deu. Não tem como entrar na tua conta bancária, não tem como você mandar mensagem para ninguém, está sem internet. Então essa conexão é a conexão, por exemplo, temos um corpo físico e temos uma conexão quântica. A nossa mente é quântica. Só que quem sabe disso? As pessoas, eu tenho uma mente, a mente mente. A mente não mente, ela nunca mente. Ela reflete os teus pensamentos. O pensamento é o combustível da tua mente. Então, se nós não aprendemos a lidar com esse mundo interno, nós viraremos cada vez mais seres instintivos, seres animais. E o animal, o que que ele tem, o instinto animal? Ele tem que se preservar, é preservação. Né? Se você pega, por exemplo, hoje um pedaço de pau, vai para cima de um cachorro, o que que ele vai fazer? Ou ele vai te atacar, se ele sentir que ele tem força para te atacar, ou ele vai fugir. O ser humano também tem esse instinto animal, é o nosso ego. Só que quem sabe disso? Quem tem consciência disso? Todo mundo deveria ter essa consciência. E é isso que o livro propõe. Ele tem 110 páginas. É uma forma da pessoa conhecer, cara, tem tudo isso dentro de mim e eu não tenho consciência disso. Então, quer dizer, eu tenho que controlar o meu instinto animal, tenho que abrir as possibilidades da minha mente, que é poderosa, que é o poder que Deus me deu, mas eu não me conheço. Se eu não me conheço, eu sou uma vítima das circunstâncias externas. Eu estou variando, uma hora eu estou bem, uma mal, estou mal, estou bem, estou mal, estou bem. E eu fico ali dentro desse processo. Então, quando eu começo a me conhecer, eu começo a perceber, cara, então peraí, eu não sou um corpo físico, mas esse corpo ele tem todo um processo que é já codificado para o meu coração bater, para o meu instinto de sobrevivência aqui, o meu sistema imunológico me proteger. Tudo está projetado por uma consciência divina. E aí eu só tenho que entender esse processo todo e perceber, cara, e agora qual é o meu caminho? Qual é o meu fluir? Qual é o meu rio? Onde que eu vou desaguar? O que que é o processo? O que que eu venho fazer aqui? Qual é o meu propósito de vida? Qual a minha missão? E essa minha missão sendo cumprida, eu vou ajudar muita gente. Porque a minha transformação vai influenciar a transformação das pessoas. Então, foi isso que aconteceu comigo. Lá atrás, eu era um cara ansioso, nervoso comigo mesmo, não dormia, cheio de dor muscular, cheio de falta de ar. Eu disse, não, peraí, tem alguma coisa errada, eu tenho que perceber o que está acontecendo. E aí foi a mensagem que eu recebi. Trabalhe para a luz, trabalhe para esse trabalho e você vai se curar totalmente. E eu sou muito grato a tudo isso, né? Sou muito grato também à própria ansiedade que me levou para esse caminho, de buscar conhecimento. Uhum. Foi na dor que eu tive que buscar o amor. E, infelizmente, o grande caminho da grande maioria, né? É a dor. O amor está aí. É, Só que as pessoas têm que passar pela pela dor dor. e aí para se abrir para o amor. Exatamente. Assim, você falando aí, o pensamento é o combustível da sua mente. A mente é um campo. Aí, é uma pergunta minha, vamos lá. Nós temos corpo físico, ele, como você falou bem, no livro tem isso, é o veículo da nossa alma. Uhum. Já a palavra de Deus diz, o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, assim, você tem Isso. que entender que o Espírito Santo está dentro de você, conectado, né? A mente é quântica, né? Você colocou aí. É. Então, assim, no mundo cristão, as pessoas dizem sempre assim, que é o corpo, o espírito e a alma, né? Então, assim, que a alma no mundo cristão, ela é a mente. Então, no mundo cristão, a linguagem da alma é a mente.
Já no mundo, vamos dizer assim, no mundo humano, em geral, não cristão especificamente, é corpo, espírito e mente. Aí a minha pergunta é essa, vamos lá. A alma, a alma, ela pertence ao campo quântico da mente, né? Como é se a alma é a mente, como é que a alma, a mente estaria mais expandida do que a alma? Ou seja, a mente, ela é a alma mais alguma coisa? O que é que esse mais alguma coisa além da alma? Às vezes parece confuso. Não, mas nós Exatamente. vamos simplificar esse processo. Acontece que é o seguinte, nós, antes de nascermos, vamos nos concentrar no espírito. Ah, Você é o espírito lá, tá lá no mundo espiritual. Lá no mundo espiritual você tem uma consciência mais expandida. Você consegue perceber quem é você dentro do processo cósmico. Tem a consciência lá. Aí você é convidado, olha, você vai fazer uma missão na Terra lá, você vai passar uma temporada lá. A Terra é uma escola, assim como várias outras escolas. Então, lá você vai nascer num corpo. Ou seja, o espírito, ele vai receber um templo divino, que é certo. o corpo. Isso. Nasceu o corpo. Ele foi concebido ali, como a Uhum. gente sabe, o espermatozoide no óvulo, uma célula se multiplicou e criou um corpinho. Certo. Esse corpinho, ele está conectado ao espírito, Isso. através de uma conexão aqui, ó. Fica bem aqui atrás do nosso cérebro, aqui atrás. E aí, essa conexão faz com que a gente receba um gene espiritual. Uhum. Aí a gente começa a entender por que tem crianças que já nascem doentes. Porque existe um gene espiritual que elas precisam passar por determinadas situações Uhum. que são programadas lá em cima, não é aqui. No mundo Aí, espiritual. no mundo espiritual. Aí nasceu o corpo. Só que além do corpo, ela recebeu um campo eletromagnético, um Uhum. campo potencial. Assim como eu falei há pouco tempo que o celular ele tem um campo quântico, nosso corpo físico tem um campo eletromagnético, que a gente pode chamar de mente. A mente é esse campo. Ela não é positiva nem negativa, ela tem as duas polaridades. Ela é um campo potencial, é a potência da tua alma, é a potência do teu espírito. Uhum. Então você nasceu com um corpo e com uma mente. Mas é o espírito que tem que tomar conta disso tudo, ele tem que ter as rédeas disso. Mas enquanto a gente não tem consciência, porque o mundo ele é justamente trabalhado dessa forma para que você venha para cá e receba os desafios dessa vida. E aí você entra na vida e você vê a família, a sociedade, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Agora, por exemplo, lá no sul, né, no meu estado lá, antes da criança nascer, Ah. o pai já está com a camisetinha do time. Vai nascer mais um gremista. A criança nem nasceu, mas já tem time. Então você imagina, O ambiente que ele vai nascer vai ser influenciado vai para ser ser. influenciado. Agora, o que ele é? Ele é um espírito grandioso que está chegando numa experiência física. Vai ter fim? Vai. Como a gente estava falando ali, 70, 80, 90 anos, estamos aqui nos projetando para viver mais de 100. É isso. Mas vai ter fim um dia. E aí, o que termina? Termina a jornada do corpo, mas a jornada da alma, do espírito, continua. Continua. Com todo o aprendizado que ele teve durante essa trajetória e o legado que ele vai deixar para as futuras gerações. Uhum. E aí eu entendi esse processo que, parece, as pessoas precisam entender que elas têm um campo potencial, um campo eletromagnético que elas precisam usar de forma consciente, porque elas estão usando de forma inconsciente. E isso gera os conflitos, as doenças, as guerras que a gente está vendo hoje. Então, enquanto o ser humano estiver inconsciente, ainda vai ter guerra, ainda vai ter morte, ainda vai ter doença, todo esse processo. Agora que a gente começa a se conhecer, começa a entender, cara, mas eu posso melhorar isso, eu posso melhorar aquilo, eu posso, você vai reconhecendo o teu poder. É. Não, a palavra poder às vezes é mal interpretada sobre como eu tenho poder sobre o outro. Não é sobre o outro. É o poder que você tem de concepção de Deus. Deus te deu o poder. Isso. E Jesus já falava isso. Você tem o poder. Tudo posso. Basta que você acredite. São Paulo apóstolo, de São Paulo apóstolo diz, tudo posso
naquele que me fortalece. Quem me fortalece? É o Criador. Então ele te deu o poder. Agora, será que você reconhece? As pessoas não conhecem o seu potencial. E elas se acham menos. Ah, mas eu não sou bom o suficiente. Eu não consigo, é difícil. Para os outros é mais fácil. Eu não estou preparado. Então todo esse processo é uma autossabotagem, entra na ansiedade, no medo, na insegurança, que é o que eu estava sentindo lá atrás. Agora, quando a gente começa a reconhecer esse poder, digo, não, para aí. Eu tenho muitas possibilidades. Eu estou usando esse poder, esse fogo, contra mim. Estou me queimando, estou me machucando. Não precisa, eu tenho que aprender a controlar isso e permitir cada vez mais que o meu espírito ele se manifeste, a minha consciência espiritual. Então, quanto mais consciência, menos ego. Uhum. O que é o ego? O ego é um instinto animal de sobrevivência. Nós recebemos, faz parte do nosso corpo físico através do nosso cérebro reptiliano. Desde lá dos primórdios, nós fomos sendo codificados para sobrevivência. E está tudo certo. Os ancestrais nos ajudaram a sobreviver nesse mundo. Uhum. E a gente tem que usar esse ego para sobreviver, mas não deixar o ego tomar conta da nossa mente. E é isso que está acontecendo com a grande massa da humanidade. O ego está tomando conta. Se ela não se conhece, o ego toma conta. E aí é a luta, é o conflito, é a batalha. Nós temos que sair da batalha e deixar o espírito se manifestar. A consciência divina, eu gosto de chamar de consciência divina, né? Que é você tomar a consciência da alma, do espírito que você é. E aí você usa a sua mente. A mente ela é um campo, ela é um veículo que você tem que aprender a dirigir. Eu vou dirigir a minha mente com os meus pensamentos, por isso que eu falei, o pensamento é o combustível da mente, é a onda. Se eu penso, nada dá certo na minha vida, o que eu estou mandando para a minha mente? A mente vai dizer, nada vai dar certo mesmo, porque você está codificando essa mensagem. Ah, mas é tão simples? É, só que as pessoas ainda não aprenderam a controlar. Eu posso, eu consigo, eu vou atrás, eu vou fazer acontecer. E aí eu começo a trabalhar ajudando as pessoas a perceber, cara, eu posso fazer isso. Eu posso criar um projeto para unir corpo, espírito e mente. Eu posso criar o 100, eu posso viver mais de 100 anos. Eu posso, eu posso. Cara, é exemplo disso. Exatamente. E dentro dessa metodologia corpo, espírito e mente, né, eu já convidei, não de agora, mas há muito tempo atrás, o Carlos Catuípe, ele é justamente com a Andrea, os coordenadores dessa parte mental. Então, ele é quem vai cuidar dessa parte mental do 100, né? Eu já tinha feito esse convite. Mas é interessante, veja só, as pessoas vivem no automático, né, no piloto automático, quanto cada vez mais com menos consciência, né, ao invés de expandir a consciência, né? E a expansão da consciência seria trazer o que está no subconsciente para o consciente? Seria primeiramente assim, ó, desvendar, né? Desvendar o mistério da mente. Então vamos supor assim, a mente tem um poder. Você acredita no poder da mente? As pessoas ficam meio no olhar meio místico. Ah, o poder da mente. Cara, não tem nada de misticismo. A mente, o que que ela é? O campo potencial da tua alma. É uma energia quântica que você tem que aprender a dirigir, a controlar. Se você não controla, você é controlado pelos fatos externos. Aconteceu uma coisa ruim, você fica triste, você começa a pensar coisa ruim. Como, por exemplo, tem uma tia nossa, a tia da Deia, que volta e meia ela escuta o rádio. E ela tá lá fazendo comida, cantando e ouvindo o rádio. Aí, daqui a pouco dá uma notícia negativa lá, olha, mataram a menina lá do bairro tal, morreu lá a pessoa tal lá. E ela, ai, Jesus me chicoteia. Aí um dia eu ouvi ela falando isso, Jesus me chicoteia. Eu digo, tia, que história é essa de Jesus me chicoteia? Então, mas olha lá, a menina lá no bairro morreu e tal. Então, mas, tia, não fala assim, Jesus me chicoteia, porque a palavra tem poder. Você tem que dizer, ó, Jesus abençoe essa família, abençoe essa menina, abençoe. Manda bênção. Bênção. Por quê? Às vezes a gente deixa nossa mente aberta às notícias negativas e a gente começa a ficar triste, chateado, com raiva. A gente não tem poder sobre as coisas que acontecem no mundo externo. E aí foi um processo muito libertador para mim, porque eu sofria muito com o sofrimento dos outros. As pessoas passando fome, as pessoas morrendo, as pessoas se matando, as pessoas... Eu digo, cara, que coisa, que mundo louco é esse? Aí um dia, um trabalho espiritual, eu estava assim, meditando de como eu gostaria de viver um mundo onde as pessoas se respeitassem, tivessem confiança, e a gente pudesse viver em harmonia. E aí a mensagem que me veio foi muito simples, cara.
diz assim, é exatamente para isso que você está aí, para criar esse mundo aí, para expandir essa Expandir, né? consciência. Isso. Maravilha. Veja só, que aprendizado a gente está tendo aqui, né? A experiência do Carlos Catuípe, que quando ele disse, foi na dor que eu busquei o amor, né? Então, assim, muitas vezes você está passando aí por uma dor, por um sofrimento, mas é essa dor, né, que faz parte do processo seu de crescimento espiritual, de prosperidade. E tem várias passagens Exatamente. bíblicas, né, que falam isso. Vamos supor, Moisés, nos seus piores momentos de vida, foi que Deus falou com ele, né? Então, Moisés estava ali, foragido, sendo perseguido porque tinha matado um egípcio, né? E ele hebreu, então ele estava fugindo do faraó, né? Ele estava no pior momento da vida dele, no pior momento da vida dele, e aí foi quando Deus chegou para ele e se revelou, apareceu para ele, né? Só não mostrou a face, porque ele ficava muito, mostra sua face, mostra a sua face. Aí Deus disse, se você ver minha face, você morre, é melhor. Aí, mas por que morre? Porque quem vê a face de Deus é na eternidade, né? Você não pode ver a face de Deus aqui, não. É, Você só vai ver a face de Deus quando você estiver na eternidade. Mas ele viu Deus por trás, dizendo, siga-me, né? Ele viu o Deus, é, vamos dizer assim, fisicamente, em forma física, mas assim, nas costas, como quem diz assim, bem, se você quer ver a minha face, então siga-me. Então, se você quiser ver a face de Deus na eternidade, siga Deus, siga Jesus, né? Esse é exato. o aprendizado. Mas assim, pensamentos, sentimentos e emoções, né? O sentimento e a emoção, muitas vezes a gente confunde, né? Confunde. Aí uns dizem assim, ah, mas a emoção é a expressão do sentimento. Então, se você está É, triste e você chora, então o choro é a emoção, né? exatamente. No seu livro aí, como é que você trata essa questão desses três? Todos os três pertencem ao campo mental, ao Sim, campo magnético ao mental. campo eletromagnético, faz parte do processo da mente. Como, por exemplo, se eu penso numa coisa triste, né, um momento triste da minha vida, geralmente a gente faz lá um exercício, onde as pessoas em dupla, elas falam assim, o dia mais triste da minha vida e o dia mais feliz da minha vida. O que é a experimentação disso? Quando eu estou falando do dia mais triste, automaticamente eu me sinto triste. Há um sentimento. Como que eu crio esse? Porque eu estou criando esse sentimento. Uhum. É isso que a gente tem que ter clareza. Nós criamos o sentimento. Nós criamos a emoção. É. Então nós temos controle sobre a emoção. Mas, infelizmente, a pessoa, como não tem esse autoconhecimento, não desenvolve as técnicas para autocontrole, a emoção controla ela. E a emoção justamente vem da forma negativa, que vem do ego. Então, quando eu tenho percepção disso, vou falar do dia mais triste da minha vida, foi o dia que meu pai morreu, que foi acontecer. Aí eu começo a vivenciar, lembrar aquele dia. Ou seja, eu estou pensando sobre isso. Quando eu estou pensando, automaticamente meu cérebro está codificando essa energia a partir dos neurônios e está liberando para meu corpo uma energia, uma energia que a gente chama de sentimento. Eu começo a sentir. O sentimento é físico, você sente a dor. E aí você começa a sentir aquilo ali. E o choro é emoção, a ação emocional. Por que você está chorando? Porque eu poderia estar triste e estar na minha ali quieto. E o sentimento é interno, É. a emoção é externa. Então é quando a gente coloca o sentimento para fora. Uhum. É quando, por exemplo, eu sinto um amor por alguém, mas eu não falo nada. Está dentro de mim o sentimento. É. Agora, quando eu externo, filha, eu te amo, tu é a coisa mais importante da minha vida, eu estou tendo uma emoção, eu consigo segurar aquela emoção. Aquele sentimento ele fica tão grande que eu tenho que colocar para fora. Aquele carinho, aquele amor, aquela mensagem. Então a emoção é essa energia potencial que fortalece dentro desse processo de pensamento, sentimento, emoção. A emoção, por exemplo, com coragem, né? Uhum. Me falta coragem. A palavra coragem, ela é muito importante, muito interessante.
elas são duas palavras unidas numa só. Cor, de coração, e agem, de agir. Agir com o coração. Eu sinto que eu tenho que ir lá e ajudar aquela pessoa. Então, quando eu senti, algo em mim me disse, vá lá e ajude. Quem é esse algo? É Deus falando com a gente. Ó, senti o impulso da alma, do espírito de socorrer aquela pessoa, de ajudar. Então eu entro num ato de coragem, paro o carro, sabe? E ajo muitas vezes sem pensar muito. É uma ação de coragem, coração e ação. Interessante E, esse e coração em ação aí, né? é maravilhoso esse processo quando você começa a entender, cara, mas eu estou conectado com uma energia que é tão grandiosa aqui na minha, no meu espírito, e eu posso ser uma transformação nesse mundo. Transformar, primeiramente, a mim mesmo, reconhecendo o meu potencial, sendo cada vez melhor e podendo ter mais saúde, mais equilíbrio, mais paz, mais harmonia, mais prosperidade, mais saúde. Um mundo novo se manifesta a partir do meu autoconhecimento. E aí Deus se revela dentro desse processo, porque Ele está a todo momento te amparando, mesmo quando você está inconsciente. Mesmo quando você está na dor, Deus está com você, Ele está ali junto. Porque Ele está na sua célula, nas moléculas, nos altos, Ele está, a vibração, a energia está aqui junto. É como se dissesse, mas onde está Deus? Eu oro e não tenho respostas. É como se fosse um peixe procurando a água dentro do mar. Onde Gostei, está gostei, Deus? gostei da comparação aí. Realmente, um peixe dentro d'água procurando Vocês viram? água, Onde é né? que tem água? Você está envolto, você É está verdade. dentro da água. Deus está dentro de você, né? É preciso você enxergar que Ele está dentro de você, porque a gente pensa que o enxergar é só para fora. É. Não, o enxergar também é para dentro de você. Deus está nas tuas células, moléculas, átomos. Isso. Muitas vezes ali, ai, agora eu tenho essa doença. Para aí, vamos ouvir o teu corpo. O que ele está querendo te dizer? Ah, pois é, olha só, eu estou muito estressado, eu estou muito cansado. Então, o teu corpo está dizendo que você precisa desacelerar, que você precisa olhar mais para você, perceber que você tem que ter harmonia. Não é só trabalho, 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 trabalho. Cadê a família? Cadê a tua saúde integral, mente sã, corpo são? Trabalhar esses aspectos para ter a integridade do ser. E aí você começa a operar num outro nível. Você sai do nível sobrevivência, daquela correria louca atrás de dinheiro, e você vai para um nível de equilíbrio e onde você manifesta as coisas. E aí a maestria divina, porque Deus não corre atrás de nada, ele simplesmente manifesta, já está manifestado. Então você começa a desenvolver a mentalidade para manifestar, para parar de correr atrás, simplesmente fazer com que as coisas se manifestem, as coisas vão se harmonizando e você vai sendo direcionado nesse processo também. Então, ó, encerrou um ciclo, agora inicia um outro ciclo. Nós vamos trabalhar, além de trabalhar para o grande público para desenvolver a mentalidade vencedora, nós vamos trabalhar agora um processo novo chamado liderança vencedora, para desenvolver uma liderança humanizada dentro das empresas, porque a tecnologia está vindo, ocupando espaço, as pessoas cada vez mais ficando isoladas umas das outras e a humanidade está ficando de lado. E aí empresas como o Google, que tem lá ping-pong, tem maquininha, os caras estão lá criando, são seres humanos que criam. A criatividade sempre vai vir do ser humano, não vai vir da máquina. A máquina, a IA, que a gente fala, IA, né? Entra em outro assunto, né? Mas IA é inteligência artificial. Só que não é artificial. Aí que a gente pensa, artificial, como se é artificial? Não é. Existe um campo de informação que foi criado por quem? Por um ser humano. E aí a máquina organiza aquele negócio, mas não é artificial. É o ser humano, foi o ser humano, uma inteligência espiritual mais manifestada no físico, que está criando um campo de informações onde essas inteligências se organizam, que nós mesmos criamos. Então, não tem nada de artificial.
A tecnologia, na verdade, não sei se eu vou me expressar corretamente, mas essa inteligência que Deus dá ao ser humano de criação e inovação faz com que ele criou a inteligência e que a tecnologia aprimora no sentido de atender ao seu anseio, né? O anseio da sociedade, o anseio, Uhum. aí, a inteligência artificial, mas na verdade o nome é como assim, a mesma coisa, inteligência emocional. A emoção não é inteligente. Não é, nós Ela, temos que controlar. isso. E há uma diferença de controle e inteligência. Isso. E assim, a inteligência, a emoção, ela não é inteligente. Agora, o eu é que tem a capacidade de fazer com que a inteligência chegue à emoção, né? Então, você tem uma emoção inteligente, né? Mas quem foi que deu essa inteligência? Foi o seu eu, foi o ser humano, né? Exato. E é aquela coisa assim, se você não controla as suas emoções, você não é inteligente emocionalmente. Você talvez seja um ignorante emocionalmente, cara. Eu sou um cara pavio curto, né? Eu tenho pouca tolerância. Bateu, levou. Então você está totalmente à mercê do teu ego. Você não controla as emoções. A emoção vem e você passa por cima. É o... Exatamente. Mas assim, vamos lá, dentro do que você falou aí, do seu novo projeto, que é interessante, Liderança Vencedora, Uhum. e onde é que fica com essa inteligência artificial, a tecnologia cada vez mais, e, inclusive quem criou, inovou com a inteligência artificial, deu um depoimento que ele está realmente assim, assustado com o que vai acontecer no futuro. Uhum. Como é que fica a questão da humanização? Isso é uma ótima pergunta, porque vamos imaginar um cenário, tá? As pessoas estão imaginando um cenário tecnológico daqui a alguns anos. Tudo tecnológico, tudo automatizado. Você aperta um botão, a comida já está ali. Você aperta um botão, vem um robô ali, conversa com você, faz carinho, né? E aí tá tudo bem. E Faz aí, até carinho, né? e aí você está ali naquele mundo ali isolado, porque você daqui a pouco bota um óculos e você está no outro lugar. O que vai causar nas pessoas isso? Cada vez mais um isolamento. Tanto que eu vejo muitas pessoas hoje falando assim: ah, quanto mais eu conheço os humanos, mais eu amo os animais. Ou seja, o que está fazendo com que as pessoas se afastem umas das outras? Existe um processo acontecendo, uma separação, e essa separação ela vai se intensificar para que as pessoas busquem autoconhecimento. Então ela vai chegar um momento que ela vai sentir falta da humanidade, da humanização. Eu preciso de conversar com pessoas. Eu não quero mais conversar com esse robô aqui. O robô ele fala que eu gosto que eu ouvir. Eu quero conversar com pessoas. E aí vai buscar cada vez mais a humanização, porque uma necessidade humana é justamente dessa conexão da humanidade. Tudo pode ser automatizado, tudo pode entrar num processo tecnológico, mas o nosso cliente final sempre vai ser um humano. E essa humanização, ela precisa estar presente em todos os processos. Então, o fato de hoje um menino pegar, não sair da frente do computador, tá ali, come ali, dorme ali e fica na frente do computador o tempo inteiro, isso faz muito mal à saúde. A gente tem casos de pessoas do menino que morreu com problema de medula porque ficou o tempo inteiro na frente do computador, não saía de lá. E a mãe dizia, tá ali, tá bem. Tá no computador, tá bem. Eu vou lá dar uma comidinha, filho, vai tomar banho, volta pro computador. Ficava o dia inteiro, ele não pegava sol, não brincava na rua, não conversava com pessoas, só ali no joguinho. Cara, é um mundo que é isolado. Então, peraí, nem 8 nem 80, nós precisamos do equilíbrio. A tecnologia veio para nos ajudar a acelerar o processo de realização, Uhum. mas o ser humano sempre vai ser ser humano. Então, essa humanidade, nesse primeiro momento, ela pode estar ficando meio que isolada e ele vai sentir a necessidade de estar num outro momento dentro de um processo onde vai ter que ter essa humanização cada vez mais. Porque, no fundo, Deus quer que a gente se relacione, Ele gosta de relacionamento. Ele colocou no mundo pessoas de todas as cores, né, Isso. credos diferentes, só que a gente vai ter que aprender
primeiramente, a se relacionar com a gente mesmo, intrapessoal. Quem sou eu? Como que eu resolvo as minhas pendências dentro de mim? Porque se eu não estiver bem comigo, eu não vou estar bem com ninguém. Isso. Esse é o princípio que eu falo. Quando a gente fala de relacionamento, que é o maior desafio do ser humano, e dentro desse treinamento a gente trabalha muito nesse foco, na inteligência do líder, liderar a si mesmo. É o self-leadership, é você desenvolver a tua autoliderança, autodomínio mental e emocional. A partir desse processo, eu estando no meu processo de liderança, eu consigo lidar com o outro de uma forma equilibrada. Eu não vou entrar na raiva para falar com o outro, eu não vou ficar tenso, nervoso. Não, eu controlo primeiro a mim mesmo. O líder ele tem que ter autocontrole. E aí ele vai conversar, ele vai ajustar a comunicação, isso a gente foca muito na questão da comunicação, onde ele vai se conectar com aquele funcionário, com aquela pessoa, com a tua equipe. E aí você vai ter um olhar diferenciado, vai ter um olhar mais empático, vai olhar além daquele estereótipo ali, vai olhar mais para as virtudes, para a alma, para aquela consciência que está ali. E você vai se conectar com as pessoas de uma outra forma. Então, esses líderes é que eles vão dominar o mercado futuramente. Eu só um parênteses aí, quando você está a empresa, mas uma grande rede nacional aqui no Brasil, eu vou até citar o ramo de farmácias. Eu li uma reportagem do CEO, né, do gestor. Ele foi contratado e ele disse exatamente o que você está dizendo. Ele disse, olha, eu entrei na empresa, há um ano atrás a empresa estava no vermelho, entendeu? Ela estava realmente dando prejuízo, mas eu trabalhei a questão da liderança, né, da humanização da liderança, treinando os líderes na perspectiva do autoconhecimento, né, e aí, um ano depois, a empresa está faturando positivamente, Viu só? está o projeto de até dezembro abrir mais 70 redes de farmácia, quer dizer, estava no vermelho, agora passou positivo, está no prejuízo, passou agora a dar lucro. Por quê? Porque trabalhou o ser humano, né? Exato. Treinou o ser humano. A liderança vencedora. Então, assim, fala mais sobre essa liderança vencedora. Você já fez algum evento nesse sentido? Já. Porque assim, até o nome mesmo, então, de parabéns, liderança vencedora. Exatamente. Então, assim, não é só ter a mente vencedora, você precisa ser um líder vencedor, né? Exato. É o Fala próximo mais. passo, né? Porque assim, o líder, vai ser o exemplo sempre para os outros. Né? Há uma diferença de líder e chefe. O chefe manda fazer. O líder está junto, está fazendo junto, está acompanhando o processo, está treinando junto. No momento que a pessoa já aprendeu e está fazendo, beleza, vou só te monitorar, agora é com você. Você é o meu olho aqui. Aí ele vai treinando outros líderes e ele vai construindo uma equipe forte e capacitada. Então, a grande questão hoje é desenvolver as suas soft skills, que são as capacidades socioemocionais de lidar com a pressão, lidar com pessoas, lidar com o próprio pensamento, com o sentimento, trabalhar isso internamente para se tornar uma pessoa competente para conversar com outras pessoas e treinar essas outras pessoas. Então, a gente começa com a autoliderança. Depois a gente vai para um processo de perfis comportamentais, onde as pessoas vão perceber que cada pessoa tem um perfil diferente, né? Não dá para dizer elefante, voa elefante, voa elefante. Não, parei, o elefante não veio para voar. Ele veio para ficar ali, para fazer aquele trabalho ali. Então, parei, essa pessoa tem esse perfil. Como é que eu posso combinar esse perfil com esse perfil e ter o resultado que eu quero? Então, a gente começa a identificar os perfis das pessoas. Aí depois a gente vai começar a trabalhar ali o relacionamento e a comunicação, que são questões fundamentais. Às vezes as pessoas não sabem se comunicar. Hoje elas estão ali duras num celular, falando coisas, né, rápidas e ouvindo áudio duas vezes. Então elas não estão muito aceleradas. Elas vão ter que aprender a arte da comunicação. Como que eu me comunico melhor com as pessoas? Como que eu me faço entender? Porque, para você que está me ouvindo agora, a primeira lição da comunicação é a seguinte: a comunicação não é o que você fala, mas sim o que o outro entende. Porque se o outro não entendeu o que você falou, porque na mente das pessoas, geralmente, tá muito claro. Eu falo, e da minha mente está muito claro, mas o outro não entendeu.
E aí a comunicação não houve. Não aconteceu. Aí acontece um erro, depois vai lá e deu errado porque não ouviu direito, não, porque, você é o burro, aí vem o conflito. Então a grande Então, questão, repete essa frase aqui que é muito importante. A comunicação não não é é o que você diz, não é o que você fala, mas o que o outro entender. entende. E quanto mais a gente desenvolve esse entendimento da forma certa, né? E, por exemplo, eu falo uma coisa para você, aí eu pergunto, você entendeu? Aí você fala, entendi. O que você entendeu? Aí eu vou pedir uma devolutiva para você. Aí você fala, eu entendi que é isso, isso, isso. Aí eu percebo que você não Não entendeu entendeu. exatamente como eu falei. Aí o que as pessoas fazem de errado? Elas falam assim, não, você não entendeu. Quando eu falo você não Não entendeu, entendeu? o que eu estou Bloqueou, dizendo né? para você? Você é burro, você não entendeu. Bloqueou, bloqueou. Aí pronto, aí eu não entendi, eu sou burro. Aí começa todo um processo. A comunicação é a arte de se conectar com as pessoas de uma forma equilibrada. Então o líder, ele tem que sempre puxar para ele o negócio. Para aí, eu acho que eu não expliquei direito, deixa eu explicar melhor. Tá entendendo a comunicação? Já está diferente, Eu né? não estou dizendo que você é burro, tá entendendo? Não. Que eu não expliquei direito. Eu É. vou assumir a minha responsabilidade de explicar melhor. Então vamos desenhar aqui. Peraí, você tem que desenhar. E aí você faz toda a explicação. Mas eu não tenho tempo para isso. Então eu sempre falo, pega o extintor, você vai ter que apagar incêndio. É verdade, é verdade. Mas é interessante é que quando você diz, não tenho tempo para isso. Mas o maior treinador de pessoas foi Jesus aqui na Terra, né? Então, assim, ele escolheu 12 e toda vez que acontecia um fato, aí ele chegava para ensinar para os 12 ou mais que estariam ali, né? Não só os 12, mas ele explicava, ele ensinava. Então, Jesus tinha paciência e tempo para ensinar, para explicar. Por quê? Porque ele queria deixar líderes, né? Porque o maior treinador de líderes do mundo foi Jesus. Então, assim, mas por quê? Porque ele tinha justamente o dom de ter paciência, de explicar novamente. Então, o líder tem que ter essa paciência, né? E normalmente Exatamente. o líder se acha assim, não tenho tempo para isso, a Sou muito tecnologia, ocupado, não sei o quê, não, assim, não tenho tempo e não explica. Aí ele vai perdendo justamente seu esse poder de de influência. influência, né? De Né? influência. Tem um livro muito bacana que a gente gosta muito, né? Eu e a Déia, que é O Monge e o Executivo. Não sei se você já leu, Já li, muito mas bom. esse livro ele traz justamente essa visão do líder, né? Da liderança. E como se falou em Jesus, um exemplo claro entre liderança de influência e autoridade. A autoridade ela vai até um ponto em que você é autoritário, você está num cargo de autoridade porque você recebeu o cargo, mas você não tem competências de liderança, então você não vai ser líder muito tempo. Ou seja, por exemplo, Hitler era autoritário, Jesus era influente. Isso. Então, há uma diferença grandiosa entre a autoridade e a E influência dentro da liderança. A influência faz com que a pessoa ela vá por você, onde tiver que ir. A autoridade vai até um ponto. Chega um momento que a autoridade perdeu a autoridade e deu. Você pode chegar lá, não, porque você vai fazer isso, 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 isso. E o funcionário, sim, sim, senhor, sim, senhor. Você virou as costas, o funcionário fazia, é, não vou fazer exatamente. nada disso, né? Sabe? Não tem influência, Ou faz não tem a errado, ou conexão. faz errado para É dar autoridade, mas não tem a influência. influência. Então nós temos que desenvolver esse poder de influência, mas não é influência para dominar o outro. Aí que entra o ego. Então tem todo um processo interno no ser humano para que ele desenvolva as competências de liderança, sendo realmente um líder inspirador. E é isso que a gente encerra o treinamento, trabalhando esse líder inspirador. Como é que eu vou inspirar pessoas? Como é que eu posso realmente desenvolver as capacidades, as habilidades internas para ser um líder inspirador? E isso vai fazer total diferença daqui para frente nas lideranças das empresas, nos trabalhos com as equipes e cada vez mais as empresas vão prosperar quando tiverem essa liderança que é inspiradora, que é transformadora, baseada em soft skills, que são as habilidades socioemocionais. Senão, vira todo mundo máquina, todo mundo robô, ninguém fala nada,
né? Fica todo mundo ali fazendo esse redondinho. E o ser humano não é isso, né? Então a gente vai ter que aprender a equilibrar a humanidade dentro da tecnologia, não perder a humanidade. A humanidade não se perde. O ser humano sempre vai ser ser humano, é uma coisa que a gente não vai perder nunca. A IA veio para ajudar no processo, acelerar processos e tal. Só que nós sempre vamos lidar com pessoas. E aí desenvolver pessoas vai ser o nosso caminho daqui para frente, sempre. Esse caminho de desenvolver pessoas é muito interessante eu acho que é o caminho da humanização cada vez mais, não perder essa questão da humanização, né? E por mais que tenha tecnologia, como a inteligência artificial está vindo aí para ficar, mas o principal, fundamental é realmente o ser humano. Mas assim, esse treinamento, você já chegou a fazer em algum local, alguma cidade? Já fizemos a nossa primeira edição em Aracaju, que foi agora no mês de setembro, né? Não, foi, foi no dia 1º de setembro. Iniciamos setembro em Aracaju, lotado, esgotou o evento. E no dia 3 a gente fez em Feira de Santana. Uhum. Ficou gente de fora, Feira de Santana. Então nós estamos fazendo uma nova data extra em Feira de Santana, na Bahia. No dia 30 de setembro estaremos lá. E em breve em Maceió. E vamos viajar aí pelo Brasil com liderança vencedora. E vai ser maravilhoso. Já estou vendo esse projeto cada vez mais ajudando aí os líderes do nosso Brasil, que precisam tanto, né, desse processo para que as empresas sejam empresas cada vez mais vencedoras, porque o corporativo depende da mentalidade. Uhum. Então, o corpo precisa da mente. É, E aí, quando a gente trabalha a mentalidade dessa liderança juntamente com as suas equipes, as empresas vão lucrar muito mais, vão ter mais produtividade, mais saúde, menos doença, menos pessoas doentes, menos pessoas dependendo, né, de afastamento. Então a gente precisa realmente ter essa consciência aí, para que a gente nós possamos ser vencedores dentro de um mundo desafiador. isso. Até porque assim, há uma estatística do Sebrae, salvo engano, que 70% das empresas que elas abrem, elas não dão continuidade. Exato. Então, assim, esse treinamento aí de liderança vencedora corporativa dentro das empresas vai fazer com que, naturalmente, esse índice diminua, né? Porque quando você abre uma empresa, quando você faz um empreendimento, você investe naquele empreendimento, você quer que aquele empreendimento ele cada vez mais cresça. Então, é importantíssimo esse treinamento, esse levar esse conhecimento para as lideranças, porque são as lideranças que vão fazer com que as pessoas que estão na empresa, né, o corpo de funcionários da empresa, de trabalhadores, eles se desenvolvam, produzam, a empresa começa a produzir mais, a empresa começa a crescer mais. Essa é a economia, enfim. Exato. Tirando isso daí também já vai fazendo com que a desigualdade social diminua, né? Porque o que nós precisamos hoje é aumentar os postos de trabalho, né, das pessoas. Então, assim, as pessoas trabalharem, as pessoas se ocuparem, as pessoas... E é o empreendedorismo que já vem nesse campo crescendo, mas que precisa crescer mais, né? As pessoas não ficarem dependentes somente dos governos, né? Como a gente vê no interior, né? As pessoas dependem muito da prefeitura, né? Do Bolsa Família. O Bolsa Família, quer dizer, o Bolsa Família ele é um paliativo, um emergencial, mas não pode ser para o resto da vida. Exatamente. Você tem que buscar, né, um trabalho, desenvolver o seu ofício, o seu dom que Deus lhe deu. A palavra é dignidade, né? Quando eu percebo assim, puxa, eu posso tanta coisa. Só que enquanto as pessoas tiverem uma mentalidade de escassez, elas vão ficar dependentes dessas questões de ajuda, né? Então, a grande questão que eu falo hoje, as pessoas não são pobres, elas têm uma mentalidade pobre. Então, o problema está na mentalidade. Como que a gente faz para trabalhar essa mentalidade? A gente tem que entender o seguinte, vamos supor, teu problema é dinheiro? Então, beleza. Vamos supor que você ganhou na loteria, mas você tem uma mentalidade pobre. O que você vai fazer com o dinheiro da loteria? Gastar. Vai gastar tudo. Tudo. E aí vai voltar a ser pobre, porque não é questão de dinheiro, é questão de mentalidade.
Você tem que saber o que fazer com o dinheiro, investir, fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, tudo isso é estudo, tudo isso é percepção de como que eu posso lidar com isso, como que eu posso equilibrar essa energia chamada dinheiro. Então, esse processo ele precisa também ser ensinado, assim como a energia emocional, como que eu posso equilibrar o emocional, porque o meu emocional pode fazer eu botar meu dinheiro fora. Você Eu tem vou que comprar ser uma bolsa, eu vou comprar isso, eu vou isso, comprar aquilo, que eu tenho que suprir uma necessidade e todo excesso esconde uma falta. Aí a pessoa às vezes gasta um monte que não tem e aí fica agora eu estou endividado, quebrado. fica endividado, ansiedade, né? Começa o processo de adoecimento. Exato. Porque o dinheiro tem que ser o seu servo, É, né? E você não ser o servo do dinheiro. Essa é a chave. Então, para você ter essa mentalidade, né, de que não, o dinheiro ele tem que ser meu servo. Então, o dinheiro é uma ferramenta que eu controlo ali, eu sei controlar, mas ele vai trabalhar para mim, ele vai ser meu servo. E é. não eu ser servo do dinheiro, né? Esse é o caminho. E, por exemplo, as escolas de empreendedorismo seriam muito importantes nesse momento para ajudar as pessoas a empreender. Né? Uma mãezinha ali que tem 3, 4 filhos, que depende dela, depende do Bolsa Família. Cara, o que eu posso fazer? Eu posso criar um processo dentro da minha casa onde eu vou empreender, vou ter uma grana extra, além da minha ajuda que eu estou ganhando, eu começo a empreender. Aí vem um sentimento muito forte, que é a dignidade. Eu estou trabalhando, eu estou produzindo. Eu posso, E ser eu útil, consigo. ser útil, né? E aí você vai desenvolvendo aquilo ali, né? E aí vai aumentando o negócio. Porque quanto mais o sentimento de valorização você tem, você vai se desenvolvendo. Sebrae, você falou, tem vários cursos de desenvolvimento que a pessoa pode aprender a empreender. Por que não estudar? É Isso. muito mais fácil ficar ali atirado nas cordas. Então aí vai a questão. O que você quer para o seu futuro? Como que você se enxerga daqui para frente? Como que você quer construir isso, né? Então, nós trabalhamos na mentalidade de crescimento. Mas será que eu posso? Será que eu consigo? Eu tenho uma mentorada, cara, Hum. que ela chegou para mim assim, eu briguei com a minha chefa. Eu briguei com a minha chefa é bipolar. Eu fiz lá aí eu perguntei para ele, tá, mas o que aconteceu? Não, aconteceu o seguinte, eu fiz lá um trabalho e o meu colega disse para minha chefe que eu tinha feito outro trabalho. E ela chegou me cobrando, não, porque você... Não, mas eu não fiz nada disso. E começamos a discutir. E tivemos uma discussão feia. E eu fui para casa desmotivada, chateada, irritada. E não consegui olhar para a cara da minha chefe. Todo dia eu tinha que ir para o trabalho. E eu já estava trabalhando desmotivada, triste, pensando até em me demitir. Então, eu, como mentor dela, tenho que perguntar, tá? Então, vamos supor o seguinte: se você continuar trabalhando desmotivada desse jeito, você acredita que você vai ter um resultado positivo ou negativo? Óbvio que negativo. Você tendo resultados negativos, você acha que você pode ser promovida ou demitida? Demitida. Você quer ser promovida ou demitida? Porque tudo é questão de ação e reação. Uhum. Aconteceu uma coisa, mas aquilo ali não pode me destruir. Uhum. Qual vai ter o que você quer para o seu futuro? Aí eu perguntei para ela assim: você quer virar a tua chefa? Aí ela deu um pulinho para trás assim: mas será que eu posso? É a crença limitante, né? É, É a crença de limitação. você quer? Eu falei: eu quero. Então vamos trabalhar naquilo que você tem controle. Mas assim, é muito interessante, não só o livro que eu li, eu recomendo que você leia, é um livro maravilhoso, uma leitura maravilhosa, fácil, de você entender tudo. Os eventos, né, Mente Vencedora, eu já participei de vários eventos aqui em Maceió, de Mente Vencedora, e essa novo treinamento, esse novo empreendimento do Liderança Vencedora. Então, assim, o que é que eu queria que você passasse para o público? Como o público que está nos ouvindo agora pode adquirir esse livro? E foi esse livro, a partir da leitura desse livro, que eu me interessei em ir para o evento Mente Vencedora, fui e daí fiz uma mentoria lá no evento. Eu achei tão interessante que quando ele lançou a mentoria, eu disse, é isso que eu quero. Então, investi na mentoria, valeu a pena, não me arrependo e aconselho qualquer um a realmente ser um mentorado do Carlos Catuí, porque ele
acompanha o mentorado, ele faz com que o mentorado ele saia de um nível A para um nível superior. Você sai de uma estação que você está hoje para uma estação melhor. Então, eu aconselho a qualquer pessoa a fazer isso. Mas como fazer isso? Como é que a gente vai fazer com que essas pessoas que estão nos ouvindo trilhe esse caminho que eu trilhei? Primeiramente, você pode me seguir lá no Instagram, @CarlosCatuípe, Carlos Catuípe. Catuípe se escreve normal, Catuipe, né? Significa Águas Claras em Tupi-Guarani. E o livro você pode encontrar no nosso site, carloscatuipe.com.br/livro. É só escrever lá, catuipe.com.br, Carlos Catuípe, né? www.carloscatuipe.com.br/livro. E você acompanhando lá no Instagram, automaticamente você vai receber as divulgações dos nossos treinamentos quando estiver em Maceió, quando estiver na sua cidade, e você vai acompanhando. Caso tenha uma cidade próxima, você pode ir também, porque a gente está viajando o tempo todo, né? Agora com liderança vencedora, a gente está sentindo esse chamado de trabalhar muito essa questão das empresas, das lideranças, para um futuro melhor das empresas, uma saúde empresarial. O próprio empresário ele precisa de ajuda, ele precisa desenvolver a sua autoliderança e desenvolver os seus líderes para aguentar essa batalha do dia a dia no mundo corporativo. Então, esse processo, provavelmente você vai receber essas informações se você estiver seguindo ali no @CarlosCatuípe, fora o conteúdo que a gente vai compartilhando lá, que vai ajudando as pessoas. E lá também no meu link da bio, tem lá as informações sobre a mentoria, sobre os treinamentos presenciais, sobre os workshops Liderança Vencedora, tá tudo no link da bio lá. Aí você tem todos os acessos lá com a gente. E manda uma mensagem no box pra gente lá também, dizendo, participei do projeto 100 e eu vou te dar um presente. Se você vier lá desse bate-papo aqui, assistir você no podcast 100. Quero o meu desconto no livro, eu vou te dar um desconto especial no livro, tá bom? Então, você vai ter aí 10% de desconto se você escrever para mim lá em box. Viu o podcast 100 e estou aqui porque eu quero o meu desconto no livro. E aí você vai ganhar um bônus especial. Viu? Maravilha! Então, assim, não perca essa oportunidade, né? Você que está nos ouvindo aí no podcast, de ter esse desconto e conhecer melhor, né, todo esse conteúdo que o Carlos Catuípe passa para a gente. Eu recomendo não só a leitura do livro, mas participação dos eventos dele na sua cidade, como também recomendo a mentoria do Carlos Catuípe, porque eu sou um mentorado do Carlos Catuípe e tenho crescido muito, tenho desenvolvido muito desde que eu entrei na mentoria do Carlos Catuípe. Então, eu recomendo a você. Quero agradecer, meu irmão. E é um mentorado, olha, exemplar. Gente, esse projeto 100, ele é um projeto que veio para transformar vidas. Corpo, espírito e mente. Ou seja, o Carlos já é um cara realizado, né? Tá ali dentro do processo dele, já venceu na vida, tá garantido. Os filhos estão bem, tá tudo bem. Mas ele sentiu, cara, eu quero deixar um legado para as pessoas. E futuramente, né, Carol? Vem um livro aí, né, Carol? Isso, E olha, que coisa boa. Quem me disse a mim, você tem que, primeiro, tem que escrever o seu livro. Foi o Carlos Catuípe, na mentoria. E pode ter certeza, gente, que desse processo aqui, do Projeto 100, vai transformar muitas vidas. E tudo isso só aconteceu porque a gente está junto aqui e o cara entendeu, cara, eu posso fazer algo a mais. E aí esse algo a mais é o Projeto 100 e a gente fica fico muito feliz em poder, né, contribuir cada vez mais com essa transformação. Parabéns, Carlão, e agradeço pelo convite de estar aqui com você, viu? Exatamente. E assim, nós somos parceiros, né? Foi justamente esses primeiros passos que eu dei do Projeto 100 com a mentoria do Carlos Catuípe. Ele faz parte do Projeto 100, né? Como eu disse a vocês, e é só crescimento, é transformando vida, é fazer com que esse legado a gente deixe não só para os nossos familiares, mas também para a humanidade. Quero agradecer de coração o seu convite mais uma vez. Eu fico muito honrado em ter você aqui no podcast, você e sua esposa, porque eu lhe admiro muito, né?
não só como pessoa, mas também como um filho de Deus que quer justamente fazer a vontade de Deus aqui na Terra. Então, agradeço de coração e venha mais vezes, né? Com certeza. E a você também que está nos ouvindo, eu agradeço por você ter nos ouvido, ter a paciência, né, de hoje num mundo tão TikTok, você está aí ouvindo a gente nessa conversa, nesse bate-papo legal. É isso, Carlos. É só o começo, tamo junto. Grande abraço e um beijo no coração do amigo Carlos Alexandre.